Bom dia, amigos! Hoje o vídeo de número 31 desta série de 40 vídeos, Madia 40 anos. Times Square, a praça do mundo com um pouco mais de movimento, na medida em que vai chegando o Natal, a vacinação próxima de começar e assim, e até a virada do ano, um movimento significativamente maior que o de hoje. E nós seguimos na operação resgate do que de mais relevante os consultores do Madia Mundo Marketing detectaram e revelaram no correr dos últimos 40 anos, os primeiros 40 da existência da Madia, que se encontra documentado e registrado na franquia de livros Marketing Trends. São 22 livros, um a cada ano, e o 23º já se encontra nas principais livrarias do país. O 23º, que acabou de chegar nas livrarias, é esse aqui, o Marketing Trends 2021. Assim, vamos seguindo ano a ano e compartilhando com vocês nossas descobertas, constatações, revelações, aprendizados. Para hoje, separei 10 das mais de 200 análises e conclusões reveladoras que fizemos sobre os principais acontecimentos no ambiente dos negócios e no ano 2018-2019, e que se encontram registradas no livro Marketing Trends 2019 e referente a esse período, mas que se traduzem em lições e aprendizados para sempre, definitivos. Vou mostrar o livro para vocês também, está aqui. Esses aprendizados integram a base de todo o capital de conhecimento exclusivo do Madia Mundo Marketing, o que tem nos garantido o grau máximo de acerto nos planos que construímos em conjunto e para nossos clientes. Até hoje, e nos primeiros 40 anos, foram mais de 1.200 trabalhos para mais de 500 empresas e 3.000 marcas. E assim seguiremos pelos próximos 40 anos. Sempre sob orientação e bênçãos do nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker. Mas vamos aos aprendizados, descobertas e constatações de 2018 a 2019 e que eu separei para compartilhar com vocês hoje. Primeira, quero ser youtuber. Terminada a Segunda Grande Guerra, com o beijo entre uma enfermeira e um marinheiro em Times Square, aí nessa praça, nas cidades do Brasil, os pais perguntavam aos seus filhos o que eles pretendiam ser quando crescesse, naquele momento, 1946, 47, né? Um pouquinho antes de 1950. As alternativas naquele momento eram médico, dentista, engenheiro, advogado, militar, funcionário público ou prestar um concurso no Banco do Brasil. Em 2018, quando essa pergunta era feita, 98 de cada 100 respostas das perguntas feitas a meninos e a meninas eram quero ser youtuber. 10 anos antes, o número de youtubers no Brasil era 0. 2016, mais de 200 mil. Hoje, mais de 500 mil. Claro, 99,9% dessa querida molecada vai ser qualquer outra coisa mais adiante, menos youtuber. Mas todos eles, hoje, dominam a ciência e a arte de gravar e de editar vídeos. E assim, e cada vez mais, telinhas de smartphones e vídeos vão prevalecendo como um novo formato de comunicação. E a qualidade da imagem, por essa multidão, de produtores de vídeo, será cada vez melhor. Talvez essa tenha sido uma das mais importantes contribuições do youtuber, além de uma série de outras. Segundo, Masayoshi Son. Masayoshi é o empresário mais rico do Japão. É o todo-poderoso do SoftBank e do Vision Fund, a instituição que mais investe nas empresas da nova economia. Poucos se lembram, mas o Masayoshi foi um dos grandes protagonistas da bolha da internet do início deste século. Perdeu muito dinheiro, dele e dos que investiram com ele. 20 anos depois voltou com tudo. Nessa nova rodada de investimentos que vem fazendo nos últimos anos, os maiores destaques, ou o grande destaque, é o investimento que ele fez no Alibaba, seu grande acerto. E uma série de negócios de difícil viabilização, como Uber e WeWork, dentre outras 2 dezenas. Um dia, o Miguel McKelvey, o Adam Neumann e a Rebecca Neumann
como eles dizem, queriam mais que ofertar lindos espaços compartilhados, criar uma comunidade de novos profissionais e empreendedores. E aí nasce o WeWork, na cidade de Nova York. Um lugar onde o profissional ingressa como eu e pouco depois vira nós. Masayoshi Son marcou de visitar o WeWork. Adam e Miguel aguardavam ansiosos pela chegada do Masayoshi. O Masa chega. A reunião previa 1 hora. Masa diz a Adam e Miguel: sinto muito, atrasei, só disponho de 12 minutos. Terminados 12 minutos e uma volta fulminante pelo WeWork, ele convida o Adam para acompanhá-lo até o Kennedy Airport, para que possam seguir conversando. Dispensou a apresentação que o Adam preparara. No carro, pega um iPad, esboça um plano de investimentos, mostra para o Adam. Adam gosta, aceita e assina no próprio iPad, numa espécie de versão moderna dos contratos de guardanapos. Nas semanas seguintes, os advogados finalizam a transação e o SoftBank deposita 3 bilhões de dólares na conta do WeWork. Hoje, 3 anos depois, Adam foi sacado do comando, indenizado. O SoftBank precisou injetar mais e mais dinheiro, não conseguiu abrir o capital e agora, com a pandemia, o WeWork, não só em Nova York, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, está com seus espaços literalmente às moscas. A segunda bolha da internet cresce de forma acelerada. Quem saiba, no ano que vem, 2021, acabe por eclodir. Terceira, carros autônomos e aviões também. E com os primeiros carros autônomos passando nos testes, começou a se falar também aviões sem pilotos. Rapidamente, as maiores empresas aéreas começaram a fazer as contas. A American Airlines, por exemplo, trabalhou com 16.550 pilotos no ano de 2017. Esses 16.550 pilotos custaram, naquele ano, 4,5 bilhões de dólares. Se nos aviões sem piloto embarcasse apenas um para eventuais emergências, já faria uma economia de 1,7 bi de dólares por ano. E aí, alguém decidiu perguntar para os russos, nós, passageiros, como um dia disse o Garrincha, perguntar para nós, os tais dos russos, os passageiros, se teríamos coragem de viajar num avião sem pilotos. 17% disseram sim. 54% responderam nem por um cacete. E 29% não entenderam a pergunta. E dos 29, 3%, assim que entenderam, precisaram de uma cadeira e de serem abanados. Assim. E sem pilotos, impossibilidade absoluta. Com piloto de plantão, talvez. Quarto, todos a caminho da cegueira. Por diferentes razões e motivos, pessoas e empresas vão perdendo a visão. Pessoas, pela utilização exuberante e recorrente das telas, muito especialmente as telinhas, celulares e smartphones. E as empresas, pela disrupção que faz com que tenham uma enorme dificuldade em reconhecer o presente, o que dizer-se então do futuro? O Dr. Rubens Belfort, foi um dos mais respeitados oftalmologistas do Brasil. Tinha o consultório dele na esquina da Avenida Angélica com a Higienópolis, ali pertinho de onde hoje é o Higienópolis Shopping, cidade de São Paulo. O filho dele, o Rubens Belfort Jr., seguiu o mesmo caminho do pai e conta das pesquisas que seu pai fez comprovando que a miopia era uma raridade entre os indígenas. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma grande pesquisa em que revela que 27% da população são de míopes e que até 2050 esse percentual crescerá para 50%. Dentre as razões para essa calamidade mais que presumível, há, em processo involutivo, de telas maiores para telas menores. B, há pessoas lendo mais e mais cedo em telas de computadores, tablets e principalmente smartphones. Agora sim, B, em processo involutivo, de telas maiores para telas menores. E C, lendo cada vez mais em ambiente com menos luz, tipo transporte público. E D ainda, e morando em cidades verticais, sem o tal do ar livre. Nas cidades verticais, os índices de miopia são significativamente maiores do que nas cidades horizontais. Já a miopia das empresas, mais que carecendo de apoio e orientação de consultores qualificados.
A cada dia que passa, cresce o número de empresas que foram absolutamente incapazes de entender e formular a pergunta, de entender qual era o desafio e qual é o problema. Foram e vão à luta e até vencem todas as batalhas. Só que mais tarde, quase todas elas estão descobrindo que em função dessa miopia empresarial, venceram brilhantemente todas as batalhas, mas eram as batalhas erradas. Quinto, atrás de um homem de sucesso tem um outro homem. Sempre ouvimos dizer que atrás de todo homem de sucesso tinha uma mulher. Eu jamais gostei dessa frase. Traduz de forma cínica e preconceituosa o entendimento que mulheres estão condenadas a ficar na retaguarda, a serem coadjuvantes e jamais protagonistas. Mas desta vez, a constatação é que atrás de um homem de sucesso era um outro homem. Nos tempos onde algumas gracinhas eram permitidas, o comediante americano Groucho Marx provocou gargalhadas quando afirmou: por trás de cada homem de sucesso há uma mulher e atrás dela está a esposa dele. Hoje, piada absolutamente sem graça e que provocaria manifestações monumentais nas redes sociais. No mês de outubro de 2017, foi aberto em Paris o Museu Yves Saint Laurent, endereço da segunda maison do fashion designer, iniciativa do seu companheiro de vida Pierre Berger. Saint Laurent e Berger foram sócios nos negócios e um casal por mais de 50 anos. Talvez o mais emblemático casal dentre todas as celebridades de nossos tempos. Na abertura do Museu Yves Saint Laurent, que tinha morrido em 2008, Pierre Berger declarou o seguinte: meu encontro com Yves foi extraordinário. Tudo que eu não tinha e não era, ele tinha e era. Muitos casais me escrevem dizendo que nós mudamos a vida deles ao assumir o nosso amor. Fico tocado com isso. Não necessariamente hoje, atrás de um homem de sucesso tem sempre uma mulher. Às vezes tem outro homem. E rapidamente não terá mais mulheres, porque com total justiça e direito, as mulheres querem protagonizar, assumir o comando. É isso aí. Sexto, a segunda morte do Benjamin. Benjamin Abrão, em termos de popularidade, talvez tenha sido o padeiro mais conhecido do Brasil. Ele nasceu na cidade de Franca e, literalmente, para alcançar o sucesso, comeu o pão que o diabo amassou, né? Ele mudou-se para Ponta Porã, abriu uma casa de salgados, depois de brigar muito com um restaurante concorrente em frente, pertencente a uma espanhola, selou a paz, casando-se com a dona do restaurante, a Maria Luísa. Mudaram-se para São Paulo, foram morar na Barra Funda e vendiam salgados numa banca de feira. Juntaram dinheiro e abriram a padaria A Espanhola. Mais adiante, Barcelona, até hoje na Praça Vila Boí, pertinho aqui de onde eu moro. Virou um ícone, participava de programas de TV, uma espécie de instituição sobre a arte e a ciência de se fazer pão de excepcional qualidade. Morreu pela primeira vez no ano de 2001 e fez o seu neto Felipe seu sucessor. Novas padarias vão sendo abertas e, por razões que até hoje a razão desconhece, o Abílio Diniz e o Jorge Paulo Lemann decidiram comprar porteira fechada Benjamin Abrão, né? A padaria Benjamin Abrão, com a marca, com as receitas, com prestígio e sob a batuta do Felipe Abrão, o neto do Benjamin. No dia 9 de agosto de 2017, Abílio e Jorge anunciam em matéria de valor seus planos. Uma rede nacional de padarias com o nome Benjamin, e no rodapé da matéria a informação que a família de Benjamin Abrão, muito especialmente seu herdeiro na ciência e na arte de produzir pães de excepcional qualidade, que a família e ele, Felipe, não faziam mais parte do negócio. Meses depois, começam a pipocar pequenas lanchonetes pela cidade de São Paulo, com a marca Benjamin na fachada. Lojinhas meia-bocas, pão medíocre, total e absolutamente desprovidos de alma, ou desprovidas de alma essas lojinhas. E nesse segundo momento aconteceu a segunda morte de Benjamin Abrão. Se era para fazer essa bobagem, por que Abílio e Jorge não resgataram a velha doceira Pão de Açúcar, onde a história da família Diniz começou? Jogaram a mística, a legenda, a narrativa Benjamin Abrão literalmente no lixo. Se era para isso, a pergunta que hoje todos se fazem: por que compraram? Sétimo, o triste e murcho Carnaval da Bahia de 2018.
Carnaval do Rio de Janeiro de 1951 foi uma tristeza só, pela morte do comandante Eduardo Martins de Oliveira, o Edu, do Clube dos Cafajestes, e que mereceu uma música, naquele momento composta por Fernando Lobo e Paulo Soledade. Acho que os mais velhos que estão me vendo agora e ouvindo vão se lembrar. E que era: oi zum 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 zum, tá faltando um, oi zum zum, e bateu asas, foi embora, não apareceu, nós vamos sair sem ele, foi a ordem que ele deu. 2018 tinha tudo para ser um grande carnaval. Ivete, atriz principal, corria atrás como de hábito. E aí, com o planejamento em execução, vem a notícia. Ivete estava grávida de gêmeas. No dia 10 de fevereiro, meu aniversário, nasce Marina e Helena, né? Assim, e depois de 25 anos, por razões mais que plausíveis, o Carnaval da Bahia ficou sem a sua rainha, Ivete Sangalo. E o que aconteceu? À luz dos números, 12 mil foliões cancelaram suas participações nos blocos, muito especialmente os blocos comandados e animados pela Ivete. Uma perda de receita na venda de abadás da ordem de 9 milhões e menos 15 milhões de reais em patrocínios. Em 2019, Ivete voltou com tudo e com ela seus mais que fiéis e empolgados seguidores. Em 2020, o carnaval ficou maior ainda. E na quarta de cinzas chega o vírus. O próximo carnaval, caso a vacina chegue e imunize, e acho que vai dar tempo, foi adiado para julho. Com Ivete, claro. 8. Moram longe e morrem cedo. A desigualdade social no Brasil não está apenas e tão somente entre o Sudeste e o Sul e os estados do Norte e Nordeste. Encontra-se escancarada nesta cidade, na cidade de São Paulo. Uma mesma pessoa, dependendo de onde nasceu e more, vive menos ou mais que outra pessoa, dependendo de onde nasceu e more. No chamado mapa da desigualdade, uma das principais características de uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, São Paulo, constatamos o seguinte fato. Residentes, por exemplo, no Jardim Ângela, morrem em média com 55,7 anos de vida. Residentes nos Jardins, aqui no outro lado da cidade, morrem em média com 79,4 anos de vida. Assim, e arredondando, quem mora nos Jardins, Jardim Paulista, Paulistano, América, vive em média 24 anos a mais dos que moram no Jardim Ângela. Os que morrem mais cedo, além do Jardim Ângela, moram no bairro de Anhanguera, 56,4 anos, Cidade Tiradentes, 57,3, Lajeado, 58,1 e Grajaú, 58,2. No outro extremo, os que moram no Jardim Paulista, 79,4, Moema, 79,2, Consolação, 78,7, Pinheiro, 78,7, Itaim Bibi, 78,6. Pior ainda, mas por razões econômicas, os bairros onde as pessoas morrem mais cedo são os mesmos onde os preços dos alimentos, bebidas e outros gêneros de necessidade básica e essencial são mais caros. Na feira da rua Oscar Freire, os preços são mais baratos do que os da feira de Cidade Tiradentes. Vivem menos, passam a maior parte do dia dentro de conduções absolutamente desconfortáveis e tudo custa mais caro. 9. Na despedida, a revelação. No dia 10 de outubro de 2017, uma terça-feira, finalmente Lázaro de Melo Brandão, aos 91 anos de idade, renunciou ao Conselho do Bradesco. 2 anos e 6 dias depois, 16 de outubro de 2019, a lenda descansou, mas continua mais viva do que nunca. Um dia, 10 de março de 1943, tomando café numa padaria de Marília com seu Dom Quixote Amador Aguiar, Lázaro e Amador decidiram criar um banco. No final do café, e antes de começarem a montagem, combinaram: parte dos lucros destinaremos a uma fundação que vai mudar a história do ensino em nosso país. A Fundação Bradesco nasceu no papel e na intenção, no mesmo dia em que Amador e Lázaro consideraram abrir um banco. Nesta série de 40 anos, vou voltar a falar da dupla que mudou a história de nosso país, mas eu não poderia deixar de registrar, como se encontra no livro Marketing Trends 2018,
o dia em que Lázaro de Melo Brandão decidiu finalmente voltar para casa. Aí ele foi entrevistado pela Sônia Raci, né? E a Sônia Raci, no momento que ele estava se despedindo do Bradesco, né? A Sônia Raci perguntou ao Lázaro se ele tinha sido feliz no Bradesco. Fez-se o silêncio. Lázaro abriu um imenso sorriso, seus olhos brilharam, o ambiente iluminou-se, e ele disse apenas o mais que sonoro: muito. Saudades, seu Brandão. E 10. Ernest Dichter, ou Corrigindo o Prêmio Nobel. O Richard Thaler, 72 anos, professor da Escola de Negócios da Universidade de Chicago, recebeu o Prêmio Nobel de Economia por seus estudos sobre a economia comportamental. Segundo as agências noticiosas, a Academia Real Sueca de Ciências de Estocolmo, Thaler destacou a importância dos traços de personalidade dos indivíduos em seus comportamentos de consumo. Aspas. Thaler incorporou hipóteses psicologicamente realistas na análise das tomadas de decisões. Ponto. Ou seja, fez em anos recentes e guardadas as devidas proporções e a infinidade dos recursos hoje existentes, infinitamente menos do que o verdadeiro precursor do behaviorismo aplicado à economia, aos negócios, ao marketing, ao branding, à comunicação, Ernest Dichter. Tudo que o Ernest Dichter fez e anunciou ao mundo mais de 50 anos antes, em 1950, né? E por que o Dichter não mereceu a distinção? Alguns de vocês vão me perguntar. Por dois motivos. O primeiro, mais que óbvio, não é? Absolutamente impossível, uma vez que o Nobel para Ciências Econômicas só passou a existir em 1968. E o segundo é que suas descobertas e conquistas mereceram críticas truculentas e improcedentes de supostos intelectuais da época. Ernest Dichter foi contemporâneo de Peter Drucker. Também nasceu em Viena no dia 14 de agosto de 1907. Drucker nasceu um pouquinho antes. Ele era graduado em psicologia, foi aluno e companheiro de Paul Lazarsfeld, um dos fundadores do behaviorismo, e morreu no ano de 1991 em Peekskill, New York. É considerado o criador e pai da pesquisa motivacional, que, dentre outras conquistas e consequências, mudou radicalmente a publicidade, o marketing, o branding, os negócios e a comunicação em todo o mundo. De família pobre, judeu, para custear seus estudos, foi trabalhar com seu tio como vendedor de uma loja de departamentos e decorador de vitrine nas horas vagas, de 1924 a 1927. Seu pai era caixeiro viajante vendendo tecidos e armarinhos. No início da Segunda Guerra, decide sair da Europa por questões de sobrevivência e muda-se com a sua esposa, Ed Langfelder, pianista clássica, para New York City. Durante os anos 1940 e 1950, passou parte do tempo tentando convencer as grandes organizações que faziam publicidade que elas estavam jogando dinheiro fora, estavam fazendo publicidade de forma absolutamente equivocada. Até que um dia, e de tanto insistir, a Procter lhe concedeu uma oportunidade com uma das suas principais marcas, que foi o sabonete Ivory. Ele fez a pesquisa e mudou radicalmente a maneira como o mundo passou a fazer a comunicação. Parar de tentar falar com o lado esquerdo do cérebro das pessoas e só falar, preferencialmente sempre, com o lado direito das pessoas, sensibilizar e ir direto na emoção. Mais adiante, o casal dono da Mattel contratou seus serviços para definir como deveriam ser as novas bonecas que a Mattel precisava lançar. E aí eles escreveram a boneca que eles estavam imaginando, que eram as bonecas clássicas, tradicionais, né? Bonecas adultas, de mais idade, super vestidas, né? Ele falou, pera um pouquinho, deixa eu conversar com quem vai pedir para comprar esse produto de vocês, né? As meninas. E aí ele foi, entrevistou 191 meninas, né? E voltou para a Mattel e disse o seguinte: essa boneca que vocês vão fazer está completamente errada, não é? As mães das meninas, né, e vocês, querem as bonecas tradicionais de antigamente. As meninas querem bonecas que traduzam o que gostarão de ser quando crescerem. Long legs, big breasts, glamorous. E aí nasce Barbie, um dos 10 melhores cases de todos os tempos. O sucesso das descobertas sobre Ivory para Procter lhe garantiram um segundo job para Ariel,
Mais adiante, decodificou para Chrysler como os homens relacionavam-se com automóveis e criou a plataforma de comunicação perfeita para diferentes modelos de automóveis. Para Esso, recomendou o Statesman, Put a Tiger in Your Tank. Para Betty Crocker, identificou o truque que daria vida às massas para bolos que esbarravam no sentimento de culpa das mulheres. Descobriu que os praticantes de golfe voavam com as bolinhas e que os praticantes de boliche colocavam suas vidas ao arremessar as bolonas em direção aos pinos, às frustrações, aos desafios e aos inimigos. Muito antes e infinitamente mais importante do que o vencedor do Nobel deste ano, Richard Thaler, ele, talvez, o maior mestre de todos os tempos das pesquisas, Ernest Dichter. Mas a vida é assim, né? Certamente a Academia Real Sueca de Estocolmo desconhece as contribuições de Dichter. Deixo aqui, portanto, esse reparo essencial, questão ou dever de consciência sobre ele, Ernest Dichter, o pai da pesquisa motivacional, né? O homem que mudou a história da comunicação, do advertising, do branding. Em tempos de inteligência artificial, nada como reverenciar quem resgatou e enalteceu a verdadeira inteligência, a inteligência humana. É isso, amigos. Tem tudo isso que eu comentei com vocês e mais de 200 outras informações da maior importância no Marketing Trends 2018 e em todos os volumes desta franquia. Total de 23 livros e com o Marketing Trends 2021, como eu já comentei com vocês, já está disponível nas principais livrarias do país. Hoje a gente comentou especificamente sobre 10 dos 200 acontecimentos coletados, analisados e transformados em conhecimento pela nossa equipe de consultores e referentes ao ano de 2018 e 2019. Conhecimento esse que é a matéria-prima dos serviços de consultoria que prestamos a todos os nossos clientes. Na próxima semana, conto e repasso com vocês algumas das centenas de descobertas que convertemos em conhecimento do ano de 2019-2020. Uma ótima semana e muito obrigado pelo carinho da sua atenção e amizade. Volto na próxima semana para o episódio de número 32 desta série franquia Madia 40 anos.